E aí, galerinha da Escola Estadual Desembargador Bernardi Júnior, mais um vídeo aqui para vocês, hoje em especial para o terceiro ano. E antes de começar falando aqui sobre o assunto do dia, eu já quero pedir desculpas porque eu postei um vídeo falando que aconteceu uma coisa que não aconteceu. As lives, enfim, infelizmente não foram possíveis porque eu tive um problema técnico aqui e ficou difícil para mim gravar e fazer do jeito que eu tinha planejado por conta de umas questões aí de aparelhagem. Um professor estava preparado para esse momento. Espero que compreendam. E o que eu fiz? Esse vídeo para dar uma base dos assuntos que daí sim, semana que vem, eu vou tentar trabalhar, com vocês. Então hoje vamos falar aqui da crise de 1929, também conhecida como a Grande Depressão, e um pouco dos seus efeitos globais. Fazer um resumo aqui, uma base para as atividades que nós vamos desenvolver semana que vem. Então eu vou começar falando, pessoal, tem que voltar um pouquinho de antes de 1929, lá para o final da Primeira Guerra Mundial. Termina a guerra, olha lá, termina a guerra. O que aconteceu na Europa? Tiroteio, bombardeio, tanque, avião e bomba e tudo mais, estava devastada. Vários mortos, quer dizer, a mão de obra ela estava muito abalada, As mulheres elas vão inclusive já começar a sair trabalhar nessa época que os homens estão na guerra, Mas depois que acaba a guerra, eu não tenho indústrias porque essas indústrias elas foram bombardeadas como parte da estratégia como parte da estratégia de enfraquecer o adversário. E os campos agricultáveis também tinham sofrido bombardeio, estava impossível de se plantar naqueles campos cheios de cratera, com muitos mortos. Então, a Europa nessa época, ela basicamente dependia de trazer de fora o que ela ia consumir. E por sua vez, os Estados Unidos saem da Primeira Guerra Mundial como a potência hegemônica que até hoje em dia ele exerce esse poder. Por quê, pessoal? O território norte-americano não sofreu com bombardeios nas cidades, os campos, os civis não sofreram, porque na Europa um bombardeio numa cidade matava o civil, o militar, o soldado, todo mundo. Então, os Estados Unidos ele tinha essa mão de obra, ele não tinha esse bombardeio, então as indústrias deles estavam de pé, os campos bonitinhos para eles plantar, estava a galera em pleno desenvolvimento. Tanto é que aqui, de 1919 a mais ou 1900 Só errei aqui, perdão. Esse período aqui, 10 anos, vai se chamar os loucos anos 20, também conhecido como American Way of Life, o jeito de se viver na América, o jeito dos americanos viverem, que é baseado no quê? Baseado no consumismo. Eu tô aqui, eu tenho uma grande produção industrial e agrícola, está produzindo muito, tem muito produto. Como tem muita produção, eu tenho que ter bastante gente trabalhando. O desemprego nessa época era baixíssimo, galera, baixíssimo. Inclusive, existia até a competição para quem vem trabalhar na minha fábrica, que eu pago mais. Os salários aumentavam, galera. Os salários aumentavam. Não é como hoje em dia, a gente tem que o salário da gente, chegou outro mês, ele está comprando menos coisa. Não. Isso tudo, eu estou empregando as pessoas, elas vão receber, elas pegam esse dinheiro, elas vão comprar, a indústria vai produzir mais, vai enriquecer, contrata mais gente, vai produzir mais, porque vai vender mais, porque tem mais gente trabalhando, é um ciclo, beleza? Com isso, vai aparecer, primeiro de tudo, essas indústrias produzindo cada vez mais, vão se valorizar
no mercado de ações cada vez mais, porque é uma indústria que tem muito lucro. Então cada ação dela, que é uma ação, é uma partezinha daquela empresa, né? E você recebe lucros com base na proporção que aquelas ações que você tem representa no total da empresa. Então, vendo bastante essa empresa, ela dá lucro, vai o quê? Subir o preço da ação dela. Em contrapartida, os bancos vendo todo mundo trabalhando e os salários aumentando, ele vai começar a oferecer o quê? Crédito, galera. Como assim, professor? Tem uma casa própria? Tenho. Quer dinheiro? Vamos hipotecar a sua casa, pega esse dinheiro aqui, eu sei que você está trabalhando bastante. Olha o progresso, American Way of Life, você vai pagar ela de volta. Juros baixos, não sei o quê. E a galera começou a penhorar a casa, penhorava-se tudo, né? Para fazer, para investir nessas da Bolsa de Valores, nas ações dessas empresas que estavam cada vez valorizando mais, né? E inclusive o trabalhador das fábricas, que hoje em dia a gente nem imagina que é um investidor da Bolsa de Valores, nessa época que pensava em fazer isso. Então tinha a noção, galera, que investir na Bolsa de Valores era a solução para acabar com a pobreza, né? E aí, uma outra coisa que vai aparecer também aqui, né, o parcelamento do pagamento. Já viu aquele propaganda lá do quer pagar quanto? É a mesma coisa. É nessa época que eles vão falar assim, ó, a galera tá empregada, o desemprego é baixo, os salários aumentam, por que não parcelar? Leva aí, minha senhora, esse rádio, lançamento da época, ó, esse rádio super poderoso, paga em 10 vezes. E é isso que vai começar a acontecer. Eu vou emprestar dinheiro, eu vou pagar, eu vou emprestar dinheiro, eu vou pagar, não. Eu vou parcelar essa minha dívida e assim vai indo, vai virando meio que uma bola. A gente vai ver uma bola de neve, a gente vai ver, pessoal, por quê, né? Eu vou fazer um outro quadro. Então aqui tem que é um período, só para encerrar, esse período aqui vai gerar nos americanos a crença, não só nos americanos, né? Mas nos americanos a crença de que o sistema deles era o melhor. O consumismo é o melhor sistema econômico para a gente criar aqui. Vamos liberar tudo, nada do governo se intrometer na economia, deixa os banqueiros fazer o que eles quiserem, deixa os investidores fazerem o que eles quiserem, né? Enfim, vai durar para sempre 10 anos. É um período que a galera teve muito dinheiro. O que vai surgir aqui? Rádio. O cinema vai ter também um grande papel aqui, porque todo mundo começou, né? Vamos assistir filmes, vamos escutar o rádio, saiu para dançar. Então é um período que vai sobrar dinheiro, a galera quer se divertir também, né, pessoal? Aqueles que têm mais vão divertir mais. Mas, então eu vou parar por aqui, e daí eu volto com mais um quadro falando para vocês daí da consequência dessa ideia aqui de que, nossa, todo mundo está ficando rico, os Estados Unidos é o melhor. Então eu já volto, firmeza, galera? Então de volta aqui, pessoal. Continuando, ao longo da década de 20, né, os anos 20, a economia da Europa ela vai se restabelecer, né? As pessoas vão trabalhar para reerguer, né, os seus países. E com isso, o que vai acontecer? Passam a comprar menos produtos importados. De quem? Dos Estados Unidos. Então vai afetar diretamente a economia de quem? Dos Estados Unidos, que vai vender menos. Consequência, queda nas vendas. Os produtos vão começar a encalhar no estoque. Então se eu tenho muito produto no estoque e pouca procura, o preço dele vai começar a baixar. Com isso, o que a indústria vai fazer? Bom, se o produto está ficando encalhado no estoque, eu vou produzir o quê? Vou produzir menos. Olha a bola de neve lá que eu falei. Eu vou produzir menos, eu vou precisar de menos empregado. Vai acontecer o quê? Aumento do desemprego. Lembra que eu falei que os bancos estavam oferecendo crédito de todo tipo, parcelamento de dívida? Vai aumentar o quê? A inadimplência, o cara perdeu o emprego, vai pagar como?
Aí aquele que tinha, por exemplo, hipotecado a casa vai parar onde? Vai parar na rua. E acompanhando isso, as indústrias que deram o seu próprio patrimônio como garantia do pagamento do empréstimo, vão ver os bancos cobrando elas. E aqueles bancos que conseguiram cobrar, receber as dívidas, legal. Aqueles que não, vão o quê? Vão começar a quebrar. Com as indústrias produzindo menos, vai a derrocada, né, ele vai quebrar esse sistema aqui, né, sistema de consumo. A ideia de que o consumismo, quanto mais eu comprar, mais gero emprego, mais eu produzo, mais emprego e melhora a qualidade de vida, né? E nisso, pessoal, o que vai refletir diretamente na indústria? A queda do valor das ações. Então, muitos que eram milionários vão começar a perder. Por quê? Porque vai produzir menos. E aquele dinheiro que ele tinha investido para comprar a ação, com ela desvalorizada, o cara ele vai começar a perder dinheiro. E isso vai voltar de novo. Perder dinheiro, diminui menos, aumenta o desemprego, inadimplência, quebra a indústria, vai falir no banco. E aí, de novo, e galera morando na rua, galera desempregada. Situação lamentável nos Estados Unidos. Existe uma fotógrafa, Dorothea Lange, que ela é famosa por ter retratado no início dos anos 30 retirantes do campo, né, em que não tinham nada, vivendo assim nas piores condições. Eu vou deixar essa imagem aqui, ó, que é o exemplo. A mãe de família, ela perdeu o marido, vários filhos para criar, não tinha onde trabalhar, né? Aqui no Brasil, a gente chama de retirante, pessoal que vem de regiões que onde o desemprego, agricultura, falta d'água, diversos fatores atrapalham, né, essa pessoa ter uma condição digna de vida, e eles saem do jeito que puderem dessas regiões. Essa foto retrata isso, né, pessoal? Um exemplo do que hoje em dia a gente vê acontecendo já aí, né, há 100 anos atrás quase, né, pessoal? 100 anos atrás praticamente, né, 90 anos atrás. Então, eu vou fazer mais um quadro aqui das consequências, uma pincelada das consequências globais, tá, galera? E aí eu vou encerrar por hoje. Então, e já volto. Então, de volta aqui, pessoal. Continuando, ao longo da década de 20, né, os anos 20, a economia da Europa ela vai se restabelecer, né? As pessoas vão trabalhar para reerguer, né, os seus países. E com isso, o que vai acontecer? Passam a comprar menos produtos importados. De quem? Dos Estados Unidos. Então vai afetar diretamente a economia de quem? Dos Estados Unidos, que vai vender menos. Consequência, queda nas vendas. Os produtos vão começar a encalhar no estoque. Então, se eu tenho muito produto no estoque e pouca procura, o preço dele vai começar a baixar. Com isso, o que a indústria vai fazer? Bom, se o produto está ficando encalhado no estoque, eu vou produzir o quê? Vou produzir menos. Olha a bola de neve lá que eu falei. Eu vou produzir menos, eu vou precisar de menos empregado. Vai acontecer o quê? Aumento do desemprego. Lembra que eu falei que os bancos estavam oferecendo crédito de todo tipo, parcelamento de dívida? Vai aumentar o quê? A inadimplência, o cara perdeu o emprego, vai pagar como? Aí aquele que tinha, por exemplo, hipotecado a casa, vai parar onde? Vai parar na rua. E acompanhando isso, as indústrias que deram o seu próprio patrimônio como garantia do pagamento do empréstimo, vão ver os bancos cobrando elas. E aqueles bancos que conseguiram cobrar, receber as dívidas, legal. Aqueles que não, vão o quê? Vão começar a quebrar. Com as indústrias produzindo menos, vai a derrocada, né, ele vai quebrar esse sistema aqui, né? Sistema de consumo. A ideia de que o consumismo, quanto mais eu comprar, mais gero emprego, mais eu produzo, mais emprego e melhora a qualidade de vida, né? E nisso, pessoal, o que vai refletir diretamente na indústria? A queda do valor das ações. Então, muitos que eram milionários vão começar a perder. Por quê? Porque vai produzir menos.
E aquele dinheiro que ele tinha investido para comprar a ação, com ela desvalorizada, o cara ele vai começar a perder dinheiro. E isso vai voltar de novo. Perder dinheiro, diminui menos, aumenta o desemprego, inadimplência, quebra a indústria, vai falir no banco. E aí de novo, e galera morando na rua, galera desempregada. Situação lamentável nos Estados Unidos. Existe uma fotógrafa, Dorothea Lange, que ela é famosa por ter retratado no início dos anos 30 retirantes do campo, em que não tinham nada, vivendo assim nas piores condições. Eu vou deixar essa imagem aqui, que é o exemplo. A mãe de família, ela perdeu o marido, vários filhos para criar, não tinha onde trabalhar, Aqui no Brasil, a gente chama de retirante, pessoal que vem de regiões onde o desemprego, agricultura, falta d'água, diversos fatores atrapalham, dessas pessoas ter uma condição digna de vida, e eles saem do jeito que puderem dessas regiões. Essa foto retrata isso, pessoal? Um exemplo do que hoje em dia a gente vê acontecendo já aí, há 100 anos atrás quase, pessoal? 100 anos atrás praticamente, 90 anos atrás. Então, eu vou fazer mais um quadro aqui das consequências, uma pincelada das consequências globais, tá, galera? E aí eu vou encerrar por hoje. Então, e já volto. Então, de volta aqui, galerinha, com vocês, a última parte aqui. Consequências, então. Isso vai afetar o mundo inteiro, essa crise, certo? Porque os Estados Unidos, na época, ele era o maior comprador e importador e exportador do mundo, Então, ele regulava a economia, ele parava de comprar de um país, aquilo ia ser problema para o país, Vou até depois dar o exemplo do Brasil aqui. Mas o que vai isso surgir de uma maneira política? Duas coisas. Surgimento de movimentos ultranacionalistas, como nazismo e fascismo, que vão culpar essa onda neoliberal de que os Estados Unidos estavam vivendo, esse exemplo capitalista, esse exemplo liberal, como um dos culpados, e vão começar a achar inimigos como comunistas, judeus, estrangeiros, aqueles que não compartilham da minha ideologia, da minha religião, Então esses caras, eles vão começar o quê? A falar que vão culpar essas pessoas pelo fracasso, pela crise. E muitas pessoas gostam desse tipo de discurso de ódio, porque ele vem cheio de fantasia, coloca um herói como se fosse salvar um planeta, um super-herói que salva o planeta inteiro, Na verdade, alguns até acreditam que vão salvar, que vão dominar o planeta inteiro, no caso do Hitler, Mas tem muitos assim que não, ela tem solução mágica, eu vou acabar com o comunismo, vou acabar com isso, com o liberalismo, então eu vou ultranacionalista, eu dou valor àquilo que só é meu, Aquele é meu igual, então beleza, diferente, fora. Tá? E também a ascensão de partidos comunistas, A exemplo do surgimento do partido comunista na Inglaterra e do Canadá também. No Brasil, galera, que o comunismo também vai ver no liberalismo, E essa questão do governo não frear, não controlar, não regular a economia, o culpado pela crise. Fora a ganância, do sistema capitalista, liberal, o egoísmo que é implícito, no liberalismo, cada um por si. Essa é praticamente a ideia, Então, tá passando em crise, não, vamos fazer um sistema aqui mais que pense no social, O comunismo, ele é uma teoria socialista, ele tem como base a sociedade, o desenvolver e estar nessa sociedade, através do quê? De trazer os meios de produção para as mãos daqueles que realmente produzem. Então eu estou passando por uma crise, o trabalhador continua pobre e o rico ficando rico. Porque na crise, pessoal,
existe muita gente que enriqueceu aqui também. Igual hoje vocês estão vendo. Você procura notícia aí no jornal, aí direto a gente vê empresa aí, umas quebrando, outras estão aumentando o seu valor. Né? Tem gente sim, que nessas crises eles lucram. No caso do Brasil, tinha o café como carro-chefe da economia. Era o pilar que sustentava a economia brasileira. Dependia do café. Os Estados Unidos, grande comprador, vai deixar de comprar. Então o que vai acontecer com a nossa economia? Ela vai retrair, beleza? Pensando nisso, o governo faz o quê? Contrai dívidas e vai começar a comprar essa produção para queimar ela. Vai queimar o café para manter os preços. Né? Para manter os preços, para não afetar tanto a economia do Brasil. Mas vai afetar por quê? Porque contraindo dívidas, os produtores vão lucrar. Eles vão pegar essa grana que eles vão ganhar, vão começar a investir na indústria. E esse vai ser, a partir de, no final da década de 20, né, o mote de Getúlio Vargas, né, que é industrializar o país, com o país na mão, a política na mão desses produtores, que só pensam no interesse deles e tudo mais, né, que vai afetar, inclusive, tem um episódio, eu acho que a gente vai trabalhar com ele, falando sobre, não, a gente vai, falando sobre o golpe de 1930, que está ligado com isso aqui, viu, pessoal? Está ligado com a política da época, beleza? E aí, como eu vou fazer para sair da crise? Um exemplo aqui que eu vou dar é o New Deal dos Estados Unidos, né? Que alguns vão falar que é assistencialismo, outros, enfim. A ideia do New Deal, o que é? É de que o governo investisse em obras públicas. O que eu ganho com isso? Primeiro de tudo, que eu vou melhorar, né, a infraestrutura do meu país, as estradas, pontes e tudo mais. Segundo, pessoal, essas pessoas que estavam desempregadas vão trabalhar naquela obra, então eu vou injetar dinheiro na economia, essas pessoas vão voltar a comprar. Voltando a comprar, vai melhorar. A ideia era que se melhore, né, a produção. Outras coisas, acabar com os estoques, por exemplo, o governo, vamos acabar com os estoques para quê? Para garantir o preço. Eu tenho muito produto estocado, o preço cai, então vamos ficar sem estoque porque eu tenho pouco produto e a procura for maior, então o preço dele vai fazer o quê? Ele vai subir, não é? E fora que outras medidas também, como direitos trabalhistas, né, a diminuição da jornada de trabalho, então vamos supor assim, trabalha meio período só, né? Para quê? Para que aquele outro desempregado ele consiga ter um turno nessa fábrica para trabalhar. Uma outra coisa que dessa época lá nos Estados Unidos, aqui com o New Deal, a implantação do que hoje a gente chama do salário mínimo, né? Auxílio desemprego. Então, diversos países, alguns vão tentar, outros não, mas esse aqui é o principal exemplo, né, que se fala na história como uma das saídas para essa crise. Beleza? Uns culpam a superprodução, uma linha historiográfica, outros veem, né, um problema não só de superprodução, veem como um problema de que os Estados Unidos não regulou a economia, né? Então, produziu, quebrou. Outro fala assim, não, presta atenção, foi a interferência do Estado. Existem registros que o governo norte-americano, antes, por exemplo, da quebra, né, em 1929, da Bolsa de Valores em 1929, e ele já estava tentando controlar a economia, então alguns culpam ele. Tem outra linha que vai falar que é uma questão política econômica com relação à Inglaterra, na questão do sistema que eles baseavam do lastro da moeda, na quantidade de ouro que cada país tinha. Aí, enfim, não existe um consenso do porquê, mas sabe-se o resultado. Fome, desemprego, sem teto, né? E essa época de crise, de falta de esperança, vai proporcionar o surgimento de fanáticos com receitas mágicas para solucionar o problema, coisa que a gente já viu, né, pessoal? Isso aqui já aconteceu faz 90 anos, né?
Eu não sei, às vezes dá a impressão que repetimos o erro. E tá aí, pessoal, só um breve apanhado, né? Nós iremos dar uma aprofundada com aquelas atividades que a gente vai ver na apostila. Peço que você compartilhe com o seu coleguinha esse vídeo e responda lá. Se a gente tentar fazer uma live a partir da semana que vem, qual é o melhor canal para você, o Facebook ou o Centro de Mídias? Porque alguns alunos reclamaram que está com dificuldade com o Centro de Mídias. Então, eu peço que vocês me deem esse retorno, porque está difícil assim, pessoal. Beleza? Preste atenção, eu sei que é um momento ruim, eu sei que vai ficar difícil para alguns, mas aqueles que tiverem a possibilidade, faz esse esforço. Não é para mim que você estuda, é para você mesmo. Né? Então, o professor chato quer que eu faça, não, eu não quero nada. Você tinha que pensar assim, o que eu posso fazer por mim mesmo nesse momento de crise? Será que estudar, será que nos ajuda a sair da crise? Ou acreditar em fórmulas mágicas vai tirar a gente dessa situação que a gente está? Galerinha, eu agradeço a você que assistiu, muito obrigado pela atenção, falou!